Bom dia, pessoal. Bom dia, Pro. Tudo bem? Vou esperar um minutinho para o pessoal entrar, para a gente começar. Pessoal, peguem a apostila de vocês na página 27. Todo mundo está me ouvindo? Maria Eduarda, está me ouvindo? O pessoal já chegou, todo mundo? 16 participantes. Pessoal, abre as câmeras aí, é muito chato dar aula para câmera fechada. Isso, muito bem. Eu queria que vocês abrissem as câmeras, que hoje eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem e eu quero ver vocês realizando. Ô, Pro, eu tô mó feio. Não, que feio o quê? Eu também tô feia, não tem problema não. Eu tô com o cabelo Vocês são todo tudo lindos. desarrumado. Tô com o cabelo desarrumado. Isso aí, Eu tô ó. de pijama ainda. Eita, coisa boa, dormir até tarde, né? Ô, Pro, Oi. eu posso colocar só minha apostila assim? Sim, pode. Tarde, isso aqui tá cedo. Cedo nada, hein? Já são 8 horas. Tá cedo. Eu tô acordando 11 horas. Eu acordo quase meio-dia. Nossa! Quem dera se eu pudesse acordar meio-dia. Então vamos lá, pessoal. Página 27, hoje nós vamos falar sobre os divisores de um número natural. Nós vamos começar aqui pelo laboratório, ó. Laboratório de matemática formando grupos. Um conjunto possui 18 bolinhas de gude. Quais as possibilidades existentes para se dividir esse conjunto em grupos com quantidades de bolinhas iguais de gude? Resposta: as possibilidades estão representadas na tabela abaixo. Então, vamos lá. Olhem aqui na segunda coluna aqui, na primeira linha. Nós temos aqui 18 bolinhas de gude azul, ó. Se eu for observem que do lado eu só tenho um grupo, ó, um grupo de 18 bolinhas. Então, aqui na primeira linha, grupo com 18 bolinhas, eu só consigo formar um, tá? Agora, observe na segunda linha. Foi dividido em dois grupos. Quantas bolinhas eu tenho cada grupo aqui, ó? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, com 18 bolinhas, eu também consigo fazer 2 grupos com quantas? Com 9 bolinhas, certo? Observem na terceira linha, as bolinhas verdes. Quantas bolinhas? Ó, eu tenho 3 grupos. 3 grupos de quantas bolinhas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 3 grupos de 6 bolinhas. Na quarta linha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. 6 grupos de quantas bolinhas? Ó, 1, 2, 3. Ó, então, eu tenho 6 grupos de bolinhas de gude aqui, tá? Com 3 bolinhas cada. Agora, vamos olhar o penúltimo aqui, que são as bolinhas verdes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 grupos com quantas bolinhas cada aqui? 2. E, por último, eu tenho 18 bolinhas, porém, eu tenho 18 grupos de uma bolinha apenas, certo? O que significa isso aqui? Significa que essa quantidade de grupos que foi dividido aqui são o quê? São múltiplos, ou seja, são divisores do número 18. Então, divisores do número 18, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. São os números de grupo que eu consegui formar assim, sem restar nenhuma bolinha. Ou seja, quando a divisão deu o resto 0, ele é um divisor comum de todos, ok? Tudo bem? Entendido esse aqui? Posso passar para o próximo? Agora, repita os exemplos com a quantidade abaixo. Agora, eu tenho um conjunto, ó. Vou deixar para esses vocês fazerem em 2 minutinhos. Um conjunto de 6 elementos. Ele pode ser dividido de qual maneira? Tentem fazer aí agora vocês, como se fosse aí do 18. Agora eu tenho 6 bolinhas. E aí? Eu posso fazer... Isso, fala para mim. Você um grupo com 6 elementos. Isso. O segundo. Depois, 2 grupos com... 2 grupos com 3 elementos em cada grupo. Isso. E depois? 3 grupos com 2 elementos em cada grupo. E não, desculpa, eu não ouvi esse. 3 grupos com 2 elementos em cada grupo. Isso. E 6 grupos com 1 elemento em cada grupo. Isso, muito bem. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, eu posso formar um grupo com 6 bolinhas, né? Depois, 2 grupos com 3 bolinhas cada. 3 grupos com 2 bolinhas cada. E 6 grupos com 1 bolinha cada. Tudo bem? O elemento aqui seria a bolinha, tá? Agora, vamos lá. O 2. Eu quero que vocês façam o 2 aí. Vamos lá, quem consegue? Vamos lá, agora eu tenho 10 elementos, 10 bolinhas. Eu vou ter um grupo com 10. E aí, 2 grupos com quantas? Pro, posso responder? Pode, lógico. Olha, 2 grupos com 5 elementos em cada grupo. Isso. 5 grupos com 2 elementos em cada grupo. Isso. E 10 grupos com 1 elemento em cada grupo. Isso, muito bem. Isso mesmo. Olha lá, um grupo com 10 elementos, 2 grupos com 5 elementos, 5 grupos com 2 elementos e 10 grupos com 1 elemento. Muito bem. E agora na terceira, com 3? Vamos lá. O terceiro, com 12 elementos. Posso falar, Pro? Pode. Um grupo com 12 elementos. Isso. 2 grupos de 6 elementos. Isso. 3 grupos com 4 elementos. 4 Isso. grupos com 3 elementos. 6 grupos com 2 elementos. E 10 grupos com 12 grupos com 1 elemento. Isso, muito bem. Tô vendo que vocês assistiram a aula, né? Do portal, muito bem. Vamos para o quarto. Quem sabe me falar o quarto agora, com 21 elementos? Vamos lá? Quem fez? Eu. Fala aí, Fer. Pode falar.
Um grupo com 21 elementos. Isso. Três grupos com 7 elementos em cada grupo. Isso. 7 grupos com 3 elementos em cada grupo. Isso. 21 grupos com 1 elemento em cada grupo. Muito bem. Parabéns, isso mesmo. Lá nós temos um grupo com 21, 3 grupos com 7, 7 grupos com 3 elementos e 21 com 1 elemento. Tudo bem? Tem gente com dúvida ainda aqui nesse exercício? Não. Não? Todo mundo? Você pode Oi? atrasar? Fala mais alto um pouquinho, por favor. Você pode explicar de novo? Eu cheguei atrasada e eu não consegui ver como que é. Como que eu não entendi o exercício. Ó, então vamos lá, ó. O primeiro aqui nós tínhamos 18 bolinhas. Nós queremos saber como que nós podemos formar grupos sem que reste nenhuma bolinha, tá? Então, na primeira linha eu tinha 18 bolinhas, ó. Então, eu tenho 18 bolinhas dentro de um quadrado, ou seja, eu tenho um grupo de 18 bolinhas. Na segunda linha, eu peguei essas 18 bolinhas e dividi em 2 grupos. Então, eu tenho 2 grupos de 9 bolinhas. Na terceira linha, eu dividi em 3 grupos de 6 bolinhas cada. Então, eu tenho 3 grupos de 6 bolinhas. Na quarta linha, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. 6 grupos de 3 bolinhas cada um. Na quarta linha, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. 9 grupos de 2 bolinhas cada. Na última linha, eu tenho 18 bolinhas que foram divididas em 18 partes, ou seja, 18 grupos de apenas uma bolinha cada. Então, aqui significa o quê? Significa os divisores do número 18. Os divisores de número 18, que dá a divisão exata, sem sobrar nada, é o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Tá? Somente esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Na questão 1, era de 6 elementos. Então, quais são os divisores de 6? Os divisores de 6 que não sobra nada é o 1, o 2, o 3 e o 6. Se eu pegar, ó, 6 elementos dividir por 1, de um grupo eu consigo colocar 6 bolinhas. 2 grupos eu consigo colocar 3. 3 grupos eu consigo colocar 2 bolinhas. E 6 grupos eu consigo colocar de apenas uma bolinha cada. Entendeu agora? Então, esses números aqui, ó, de grupos, o que eu juntei são os divisores do número 6. Na 2, os divisores de 10 é 1, 2, 5 e 10. No 3, os divisores de 12, o 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, eu consigo juntar grupos aqui de 1 com 12 elementos, 2 grupos com 6, 3 grupos com 4, 4 grupos com 3, 6 grupos de 2 e 12 grupos de 1, tá? Agora, vamos lá para a exploração e descoberta. Chamamos de divisores de um número natural todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em um quociente também natural e resto zero. Viram que lá, quando eu separei as bolinhas, não sobraram nenhuma nos grupos de fora? Todas deram a mesma quantidade? Isso significa que a divisão foi resto zero, não sobrou nenhuma de fora. São os únicos números que dão certo para dividir sem deixar resto, os divisores, tudo bem? Então, vamos lá. O número A tem que ser diferente de zero. E ele é divisor de um número B se a divisão de B por A for exata, ó. Por que que o A tem que ser diferente? Porque eu estou pegando o B e dividindo por A. Eu não consigo dividir nenhum número por zero, por isso que ele tem que ser diferente de zero, ok? Quando nós dizemos que 18 é múltiplo de 6, isso significa que 18 é divisível por 6, portanto, 6 é divisor de 18. Sempre que o resto de uma divisão de um número natural por outro número natural for igual a zero, dizemos que o segundo número é divisor do primeiro. Para encontrarmos todos os divisores naturais de um número natural, nós devemos achar todos os números naturais pelos quais ele é divisível.
Vamos ver um exemplo aqui, ó. O número 12. Quando nós dividimos lá as bolinhas, quais os números que a gente encontrou de grupo? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Portanto, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12 são divisores de 12. Esses números são chamados de submúltiplos ou fatores do número 12. Os números 1 e 12 são chamados de divisores triviais. Já os números 2, 3, 4, 6 são chamados de divisores próprios. Representamos da seguinte maneira. Olha aqui, tá vendo esse Dzinho aqui? Ele não é um D por qualquer razão, assim, escolhi o D. D vem de divisores. Então, divisores de 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Por que que são esses números? Porque prestem atenção assim, ó. Aqui, ó, se eu pegar 12 e dividir por 1, vai dar 12 e resto 0. Se eu pegar 12 e dividir por 2, vai dar 6 e vai dar resto 0. Se eu pegar 12 e dividir por 3, vai dar 4 e resto 0. Se eu pegar 12 e dividir por 4, vai dar 3 e resto 0. Se eu pegar 12 e dividir por 6, vai dar 2 e resto 0. Se eu pegar 12 e dividir por 12, vai dar 1 e resto 0. Isso significa o quê? Significa que divisores de um número são todos os números que eu consigo dividir e dar resto 0. Tudo bem? Entendido aqui? Todos os números, exceto o 0 e o 1, possuem pelo menos 2 divisores, o número 1 e o próprio número. Então, vamos lá. Veja como podemos achar os divisores de um número se descobrirmos os fatores que, quando multiplicamos, resultam no próprio número. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha lá, eu coloquei todos os números numa chave só. 40 dividido por 1 deu 40. 40 dividido por 2 deu 20. 40 dividido por 4 dá 10. E 40 dividido por 5 deu 8. Agora, presta atenção. Quando eu faço o contrário, ó, agora vamos inverter essa chave, como se a chave agora estivesse embaixo. Deixa eu fazer ver se eu consigo fazer uma anotação aqui. Ó, vamos supor que a chave esteja aqui agora, ó. Deixa eu pegar uma ali. Vamos supor que a chave esteja aqui agora, ó. Vamos lá, ó, 40 dividido por 40, ó, vai dar 1. 40 dividido por 20, ó, dá 2. E 40 dividido por 10 vai dar 4. E 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, todos esses números aqui, o 1, o 2, o 4, o 5, o 40, o 20, o 10 e o 8, todos eles vão ser divisores de 40, porque quando eu estou dividindo 40 por 1, deu 40. Quando eu faço o contrário, 40 dividido por 40 vai dar 1. Certo? Tudo bem? Entendido esse aqui? Pessoal, abre as câmeras. É muito estranho dar aula para as câmeras fechadas. Então, vamos lá. Olha, observe que o 1 por 40, ele é divisor. O 2 e o 20, o 4 e o 10 e o 5 e o 8, ó, ligados por linhas. Então, os divisores de 40, eu posso dizer que é o 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 e o 40. Entenderam por quê? Todos esses números, quando eu divido por 40, vai dar resto 0. Tudo bem? Entendido? Agora, vamos supor, se eu pegasse o 40 e dividisse por 3. E aí? 3 vezes 9? Não, 3 vezes... Vamos pegar outro número. Se eu dividisse por 27. Por 3. Oi? 3 vezes 9 é 27, né, Pro? Não, mas eu tô pensando assim, ó, se eu pegar e dividir 40 por 3, quanto que vai dar? Vai dar mais ou menos o 13, alguma coisa, não é? Então, vai dar resto. Quando dá resto, ele não é divisor, porque deu resto, certo? Então, vamos para o próximo. Quais são os divisores de 100? Vamos lá. Se eu pegar lá, ó, divisores de 100, vamos começar por 1. 100 dividido por 1 dá 100. 100 dividido por 2, ó, 100 dividido por 1 dá 100. 100 dividido por 2 vai dar 50.
100 dividido por 3 não dá, porque ele é um número par, certo? Então, não vai dar. 100 dividido por 4 vai dar 25. Aí, 100 dividido por 5 vai dar 20. E aí? E agora? Eu já achei todos os números possíveis. Porque se eu pegar agora 100 dividido por 100 vai dar 1, 100 dividido por 50 dá 2, 100 dividido por 25 dá 4 e 100 dividido por 20 vai dar 5, porque eu faço a operação inversa. Se eu tinha dividido por 1, agora eu divido por 100. Certo? Dúvidas aqui? Então, quais são os divisores de 100? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 20, o 25, o 50 e o 100. Certo? São todos esses números que ficaram na reta aqui, ó. Porque quando eu pego 100 e divido por 1, vai dar 100. Quando eu pego 100 e divido por 2, dá 50. Quando eu pego 100 e divido por 4, dá 25. Quando eu pego 100 e divido por 5, dá 20. E quando eu pego 100 e divido por 10, dá 10. Então, eu tenho divisores de 100, o 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 20, o 25, o 50 e o 100. Somente esses números aqui vão dar divisão exata por 100, certo? Então, eu posso dizer que esses são os divisores de 100. Existe uma regra prática para descobrirmos todos os divisores de um número natural. Vamos usar como exemplo, novamente, o número 12. Em primeiro lugar, nós devemos decompor o número 12 em fatores primos. Então, vamos lá. Pegando lá, ó, 12. Aqui é como se existisse uma chave, tá, pessoal? Deixa eu só pegar aqui, fazer aqui, ó. Aqui é como se fosse uma chave, ó. Sempre aqui, ó, é uma chave, ó. Porque nós estamos fazendo uma divisão, tá? Então, vamos lá. 12 dividido por 12 deu 6. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. Dá 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, agora, nós devemos fazer o que agora? Devemos multiplicar o fator 2 pelo número 1 e escrever o resultado na linha do número. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele pegou o 2 do meu fator primo e multiplicou por 1. Então, ficou, ó, 2 vezes 1, deu 2. Olha aqui na linha de baixo. E assim sucessivamente. Depois ele pegou 2 vezes 2 e deu 4. Depois ele pegou 3 vezes 4 e deu 12. Olha aqui. Então, ó, para terminar, nós multiplicando cada fator primo pelos seus divisores obtido, escrevendo todos os produtos nas linhas correspondentes sem repeti-lo. Então, olha lá. Não deu 2, 2 e 3? Ele começa multiplicando sempre por 1 aqui em cima. Então, ficou, ó, 2, olha aqui do lado direito, 2 vezes 1 deu 2. Agora, aqui de baixo, 2 vezes 2 deu 4. E depois ele pegou 3 vezes 4 e deu 12. Então, os múltiplos de 12 é o 3, o 6 e o 12. Certo? Os números que aparecem no lado direito da última linha vertical são os divisores de 12. Então, os divisores de 12, ó, são esses daqui, ó. O 1, o 2, o 4, o 3, o 6 e o 12. São esses números que estão à minha direita da linha aqui, ó. Eu acho que por o método da divisão direto é mais fácil. Agora, quem quiser achar por esse método aqui, fique à vontade para fazer, tudo bem? Vamos lá. Os números que aparecem do lado direito da última linha vertical são os divisores de 12, que são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esse método será muito útil mais adiante, vamos ver. Então, vamos lá. Seja um número natural Dn o conjunto dos divisores próprios diferentes de n. Um número é dito. Quando que ele é perfeito? Se a soma dos seus divisores próprios for igual a n. Então, vamos lá, ó. Divisores de 6. Vamos somar 1 mais 2 mais 3, deu 6. Isso significa aqui que o número 6 é perfeito. Semi-perfeito, quando podem ser obtidos pela soma dos seus divisores. Então, vamos lá. 1 mais 4 mais 5 mais 10, deu 20. O número 20 é semi-perfeito.
Abundante, quando a soma dos seus divisores próprios for maior que o próprio número. Então, vamos lá. Somando meus divisores de 24, eu tenho os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 12. Somando isso aqui, ó, dá 36. 36 é maior que 24. Portanto, 24 é um número abundante. Abundante porque ele é menor que a soma dos seus divisores, ok? E o que é deficiente? É quando a soma dos seus divisores próprios for menor que o próprio número. Vamos lá, os divisores de 16 é 1, 4, 8. Agora, quando eu somo 1, 2, 4 e 8, vai dar 15. 15 é menor que 16. Então, eu falo que o número 16, ele é deficiente, porque a soma dos seus divisores são menores, tá? Agora, demonstre os seus conhecimentos. Vamos lá. Determine o número de divisores no item a seguir. Vamos ver quais são os divisores de 15. Vamos lá, pessoal. Quero que vocês tentem fazer aí agora. Vamos lá. Pensando no 1. 1 é divisor de 15? 15 dividido por 1. 15 dividido por 1. Quem quiser fazer do ladinho? Pronto. Oi. Eu já fiz isso por causa que antes das lives eu faço o roteiro de estudos delas. Aí eu já Muito faço bem. tudo adiantado. Só vou Muito gastar bem. agora professor de matemática. Eu já fica fiz fácil. essas É isso atividades. mesmo, tem que fazer. Eu Isso já fiz mesmo. essas atividades e eu não fiz o dever 20 por dúvidas. Mas Tá. o 19, 18 e 17 eu já fiz. Isso, muito bem. Então, vamos lá, ó. O número 15. Vamos começar pelo divisor número 1. O 15. Vamos fazer a decomposição dele primeiro. Então, vamos colocar aqui do lado, começar fazendo pela decomposição. Ó, o número 15. Ele é um número ímpar. Não dá para eu dividir ele por 2, certo? Não dá para dividir por 2 porque ele é um número ímpar, ok? Se ele é um número ímpar, então eu vou começar ali dividindo por 3, tá? Então, vamos dividir aqui por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora, 5 não é número par, não dá para dividir por 2. Então, dá para dividir por 3 também não dá, que vai dar resto. O próximo que vai dar para dividir é por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Ó, então, observe aqui dentro do meu exercício aqui, ó, que eu coloquei os denominadores, ó, 15 dividido por 3 deu 5, e 5 dividido por 5 deu 1. Exatamente o que eu fiz aqui, ó, do ladinho, ó, 15 dividido por 3 deu 5, e 5 dividido por 5 deu 1. Agora, eu vou começar a multiplicar, ó. Pego o 3 aqui, ó, e vou multiplicar por 1, ó. 3 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 3. Depois, 5 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 15. Ok? Então, quais são os múltiplos aqui? Quais são os divisores aqui de 15? Vai ser o 1, o 3, o 5 e o 15. Que são exatamente esses números que estão aqui, ó. Todos esses aqui, ó. O 1, o 3, o 5 e o 15. Tudo bem esse aqui? Eu tô com uma dúvida. Pode perguntar. Eu não entendi, assim, sabe no quadrado aqui, você colocou o 5 vezes 3, mas você colocou 5 e 15. Por que esse 5? Ele, aqui, ó, tá vendo que o 3 se repetiu aqui, do lado? Sim. Que eu fiz, ó, 3 vezes 1, 3. Aqui é como se eu tivesse também feito aqui, ó, o 5 vezes 1, 5 e 5 vezes 3, 15. Eu tenho que... Esse 5 aqui, eu só repeti ele que ele estava aqui, ó. Porque todos esses daqui, ó, são os divisores de 15. O 1, o 3, o 5 e o 15. Aqui, ó, mesma coisa. Vamos ver o de baixo, ó. Vamos fazer aqui o de baixo. Vai ficar assim, ó, 20. O 20 é número par, então eu consigo dividir ele por 2. Então, vai ficar lá, ó, 20 dividido por 2... vai dar 10. 10 é número par, dá para dividir por 2 de novo. Ó, 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora, 5, ele não é mais par. Não dá para dividir nem por 2 e nem por 3. Só vai dar para dividir por 5, ó. Tá vendo? Então, agora, ó, os números que deram aqui, ó. Tá vendo? Exatamente o que tá aqui do lado, ó. 20 dividido por 2 deu 10. 10 dividido por 2 deu 5. 5 dividido por 5 deu 1. Tudo bem essa parte? Sim. Aí, agora eu vou fazer, ó. 2 vezes 1...
que vai dar 2. Depois, 2 vezes 2, que vai dar 4. E aí, agora o 5, eu vou multiplicar por todos eles, que é o último, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Portanto, todos os divisores de 20 vai ser o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Tudo bem? Entendido? Sim. Obrigada, Pro. Então, É eu bem vou... simples. É super simples de fazer, ó. Tipo um Então, pega NDC, só que 2 com vezes 1, só para saber deu 2. 2 vezes 2, deu 4. 5 vezes 1, 5 vezes 2 e 5 vezes 4, para dar os 20 aqui. E aí, os divisores são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Tudo bem? É tipo um MDC, só que com só para saber os divisores dos números. Isso mesmo. Agora, vamos lá. De 60. Então, ó, 60 dividido por 2 deu 30. 30 dividido por 2 deu 15. 15 dividido por... 15 não é mais par, dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Agora, eu começo a fazer aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Aí, 2 vezes 2, deu 4. Depois, 3 vezes 4 dá 12. Só que eu não posso esquecer de multiplicar o último por todos eles, tá? Então, vamos lá, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 12, 60. Ah, esqueci de multiplicar o 3. Ah, não. Multipliquei 3 vezes 4. 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 4 deu 12. Aí eu tenho que multiplicar o 3 aqui também, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, então eu multiplico. 2, vou fazer com outra cor, peraí. Vou fazer de laranja. Então, eu pego, ó, 2 vezes 1, que vai dar 2. Depois, 2 vezes 2, que vai dar 4. Aí, o 3, pessoal, vou pegar até outra cor para vocês entenderem. Ó. O 3 eu tenho que multiplicar por 1, 3 vezes 1, que deu 3. 3 vezes 2, que dá 6. E 3 vezes 4, que dá 12. Aí, por final, eu tenho que multiplicar o 5. 5 vezes 1, que dá 5. 5 vezes 2, que dá 10. 5 vezes 4, que dá 20. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3 aqui, 15. 5 vezes 6 dá 30. E 5 vezes 12, que dá 60. Tudo bem esse aqui? Pro, por que teve que multiplicar também o 3 por todos? Porque todos esses números que eu multipliquei, o 3 aqui, ó, por exemplo, ó, 3 vezes 2, o 6. Quando eu pego 60 e divido por 6, ele vai dar 10. Por exemplo, 3 vezes 4, deu 12. Quando eu pego 60 e divido por 12, vai dar 5, que é o de baixo. E 3 vezes 1 deu 3. Quando eu pego 60 e divido por 3, vai dar 20. Então, todos os divisores, aqui, ó, vocês podem pensar dessa outra maneira aqui, ó. Por exemplo, na tabuada do 1. Vamos pensar, ó. Assim fica até bem mais fácil. Vamos pensar na tabuada do 1. 1 vezes quanto dá 60? 1 vezes 60, certo? Então, o 1 e o 60 eu já sei que são divisores. Porque está na tabuada dá 60. Agora, vamos para a tabuada do 2. 2 vezes quanto vai dar 60? Ou seja, qual é a metade de 60? É 30. Então, eu pego 2 vezes 30 dá 60. Então, eu já sei que o 2, o 30 e o 60 são divisores. Aí, eu vou para o 3. 3 vezes quanto dá 60? 3 vezes 20. Então, eu já sei que o 3 e o 20 são divisores de 60, porque eu tenho na tabuada. Aí, eu vou para o número 4. 4 vezes quanto dá 60? 4 vezes 15. Então, eu já sei que o 4 e o 15 são divisores de 60. Depois, eu vou para a tabuada número 6. 6 vezes
quanto vai dar 60? 6 vezes 10. Então, o 6 e o 10 são divisores de 60. Assim é mais fácil, não é? Se eu pensar na tabuada do 1, do 2, do 3, do 4 e do 6. Agora, vamos pensar do 70. Tem alguma na tabuada do 7 que tem o 60? Vamos pensar, 7 vezes 9 dá quanto? 63. Não é? E aí, já passou do 60. Vamos pensar, 7 vezes 8, 56. Pronto, ó, já vi que não tem divisão exata. Então, o 7 não é múltiplo. Agora, vamos para a tabuada do 8. 8 vezes 7, 56. E 8 vezes 8, 64. Pronto, já passou, também não dá. Então, o único que vai ser divisores aqui de 60, que tem a tabuada, ó, vai ser a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 10, do 12, do 15, do 20, do 30 e do 60. Que aí eu faço o contrário, 1 vezes 60, 60 vezes 1, 2 vezes 30 e 30 vezes 2. Então, esses números aqui, ó, esses números aqui, esses que tá aqui dentro, ó, eles são os divisores de 60. São as únicas tabuadas que eu tenho como 60 aqui como resultado. Tudo bem? Entendido aqui? Agora vamos para o 28. Olha, vamos fazer esse método da tabuada aqui para ver se vocês entenderam. Olha, vamos lá. Na tabuada do 1, vamos começar pelo 1. 1 vezes quanto dá 28? 1 vezes 28. Então, eu já sei que 1 e o 28 é divisor de 28. Agora, vamos para a tabuada do 2. 28 é um número par, então ele tem a metade dele é 14. Então, eu já sei que 2 vezes 14 dá 28, certo? Agora, eu vou para a tabuada do 3. A tabuada do 3, eu tenho o 28 como múltiplo? Não. Então, esquece o 3 não é. Agora, vamos para o 4. 4 vezes 7 dá 28, certo? Então, eu já sei que na tabuada do 4 e do 7 eu vou conseguir o número 28. Portanto, eles são divisores de 28. Agora, eu vou para o número 5, tabuada do 5. Tem 28 na tabuada do 5? Não. Na tabuada do 6, tem o número 28? Também não. Na tabuada do 7, tem o número 28? Tem. 7 vezes 4 é 28. Observe que agora já começou a voltar, ó. Então, ó, já apareceu o 7 aqui. Isso significa que eu paro por aí. Somente esses números aqui vão ser os divisores, ó. Somente esses daqui, ó, vão ser os divisores de quem? Divisores de 28, certo? Bom, agora aqui na 2 está falando, ao perguntarem a idade de Isadora, ela respondeu, minha idade é um número par entre 7 e 29, que está no grupo do conjunto de divisores de 30. Qual é a idade da Isadora? Então, vocês vão achar agora os divisores de 30. Então, vamos pensar na tabuada. Vou fazer aqui do ladinho, ó. 1 vezes 30 é igual a 30, certo? Agora, na tabuada do 2, 2 vezes quanto vai dar 30? 2 vezes 15 dá 30. Agora, na tabuada do 3, 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30. Agora, vamos para a tabuada do 4. Eu tenho 30 na tabuada do 4? Não. Eu vou ter quem? Eu vou ter o 5. 5 vezes 6 vai dar 30. Agora, na tabuada do 6, eu tenho o 30? Eu tenho, ó. Faço o contrário aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30. Se eu já comecei agora de trás para frente, é porque parou. O próximo vai ser só a tabuada do 10 vezes 3 para dar 30 de novo. E depois 15 vezes 2 e depois 30 vezes 1, ok? Tá vendo isso aqui? Então, quais são aqui os divisores de 30, ó? Acabei de encontrar aqui, ó, pelo método da tabuada, ó. É o 1, o 30, o 2, o 15, o 3, o 10, o 5 e o 6. Então, os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10,
15 e 30. Agora, olha o que está perguntando no enunciado. A idade está entre 7 e 29. Entre 7 e 29 aqui, nós temos quais números? E aí, pessoal, quem sabe me dizer? Pessoal, estou fazendo uma pergunta. E aí? Ó, vamos ler o exercício de novo. Ao perguntarem a idade de Isadora, ela respondeu: minha idade é um número par. Ó o que ela falou, é um número par. Entre 7 e 29, que está entre os conjuntos dos divisores de 30. Vamos lá, ó. Entre 7 e 29, nós temos o 10, o 15 e o 30. O 30 não, 30 tá fora, porque é entre 7 e 29. Aqui, ó, eu tenho o 10 e... Opa, deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui o 10 e o 15. O 30 já é maior que 29 e o 6 já é menor que 7. Então, entre 10 e 15 aqui é o que está entre 7 e 29, certo? Agora, ele quer um número par. Qual que é o número par? O 10 ou o 15? 10. 10. Então, a idade da Isadora aqui é 10 anos. 10. Da Isadora é 10 anos. Tudo bem? Entendido esse? Entenderam esse aqui? Então, eu acho os divisores e aí eu vejo quais são os números que estão entre 7 e 29. Entre 7 e 29 aqui é o 10 e o 15. E é só que ela está falando que a idade é um número par. Então, entre 10 e 15 eu só tenho o número 10 que é par. Portanto, a idade da Isabela é 10 anos. Entendido esse aqui? Agora, vamos ver esse aqui, ó. A família de Murilo, composta por 12 pessoas, foi convidada para uma festa, onde existem mesas com diversos números de cadeiras. Quais são as diferentes maneiras da família de Murilo se sentar na mesa, de forma que sempre fique no mesmo número de pessoas em cada grupo? Bom, pessoal, aqui eu vou ter que achar os divisores de quem? Os divisores de 12. Quais são eles? Começa lá pela tabuada do 1. 1 vezes 12. Vamos ver. Vamos lá. Começa lá, fazendo assim, ó. 1 vezes 12. Deu 12. Depois na tabuada do 2. 2 vezes 6. Dá 12. Depois na tabuada do 3. 3 vezes 4. Dá 12. Agora a próxima tabuada é 4 vezes 3. Aí já começa de trás para frente, então já parou aqui. Então os divisores de 12 eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Que são exatamente esses daqui que eu consegui achar, ó. Isso significa que as diferentes maneiras são os divisores de 12. Então, eu posso formar grupo de uma pessoa, 2 grupos de 6 pessoas, 3 grupos de 4 pessoas, ou 12 grupos de uma pessoa, 6 grupos de 2 pessoas, ou 4 grupos de 3 pessoas. Tudo bem? Entendido esse aqui? Dúvida desse, pessoal? Não? Então, vamos voltar nesses divisores de 28 aqui, ó, para a gente fazer a multiplicação, ó. 18 dividido por 2 deu 14. 14 dividido por 2 deu 7. 7 dividido por 7 deu 1. Aí, aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha multiplicação, ó. 2 vezes 1, que deu 2. 2 vezes 2, que deu 4. Agora, eu vou pegar e multiplicar quem? Vou multiplicar o 7, ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. E 7 vezes 4, 28. Portanto, os divisores de 28 é 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Tudo bem? Agora, na questão 4, vai ficar para vocês fazerem de tarefa. Elaborar um problema que envolva o conceito aí de um número, de um divisor, de um número natural. E aí vocês vão usar a criatividade, criem e dá a resposta já, tá? Porque não dá para trocar com o colega que vocês estão em casa. E também vai fazer a tarefa 20. Até o final de semana eu coloco lá a resposta das tarefas para vocês conferirem, tá bom, pessoal? E
Quem já terminou as atividades, que não está com dúvida, já pode também fazer a atividade da semana lá no Moodle, tá bom? Combinado? Sempre depois da nossa segunda live, já pode entrar lá no Moodle para fazer a atividade. Ok? Alguém está com alguma dúvida em algum exercício, pessoal? Se tiver, pode falar. Não, prof, eu não tô com nenhuma dúvida. E o restante do pessoal? Não tá com dúvida? Se tiver pergunta, pessoal, aproveita. Eu tô de boa. Não. Eu tô de boa. Gostaria de falar que a prova já pode fazer hoje. Pode. Sempre depois da segunda live, quem não tem mais dúvida já pode entrar lá no Moodle e fazer. E, ó, depois, até o final de semana, eu mando a resposta da tarefa 18, 19 e 20 para vocês conferirem se acertou, tá bom? Ok. Sexta-feira eu posto. Ok. Beleza. Mais alguém com dúvida? Não? Eu tava com dúvida na tarefa 19, mas agora eu entendi. Tarefa 19, vamos lá. Que página que é? Me fala. Não, Pro, mas agora eu entendi. Ah, você entendeu? É. Ah, então tá. Se alguém tiver dúvida de alguma coisa, aí manda lá na Agenda Edu, tá bom? Que agora tá aparecendo as salas de vocês para mim. Pessoal, só vou pedir rapidinho para vocês abrirem a câmera rapidinho para eu tirar uma fotinha. Rapidinho. Vamos lá. Tô pegando a claridade. Vamos lá, olha o passarinho. Pronto. Obrigada, pessoal. Boa prova aí para vocês, tá? Se tiver dúvida, Obrigada. é só me falar, tá? Tchau. Tchau. Pro. Até a próxima aula. Até segunda. Tchau.